Então, sejam todos bem-vindos à nossa grande aula hoje sobre ansiedade. Foi o que me trouxe para a Doterra, né? Foi solucionar diversas situações que eu tinha, dores, enjoo, fadiga crônica, sabe? Eu chorava o dia inteiro e eu não acreditava que uma gotinha de óleo essencial fosse me ajudar tanto. Então, eu já quero começar hoje aqui, ó, com o meu óleo preferido que controla aí os meus sentimentos ansiosos, que é o óleo de bergamota. Quem também está com ele? Quem ama? A Adriane está com qual, Adri? Bergamota também. Ah, que legal! Gente, então, escolha o olhinho de vocês aí, põe na mão. Vamos fazer essa inalação direta aqui, ó. Boa noite, Dani. Dani de Aracaju. Dani está fazendo um trabalho lindo. Parabéns, viu, Dani? Você realmente ama vidas e para fazer da Terra tem que amar vidas. Edna de Florianópolis. É bom que a gente tem amiga no Brasil inteiro e no mundo, né? Isso é muito bom. Abilene, saudade, Abilene de Brasília. Marília. Deixa eu ver quem mais aqui. Marília, a tia Rose Sampaio convidou. Sou de Mafra, Santa Catarina. Seja muito bem-vinda. Fátima, pé de serra, estaremos juntas depois de amanhã, né, Fátima? Estou me organizando já aqui, viu? Estarei aí contigo, vai ser lindo. Cíntia de Aracaju, alê, amiga, saudade. Ceissa está usando bergamota, Fátima está usando peppermint, muito bom. Então, inale aí profundamente seu olhinho. Eu gosto de fazer uma conchinha. Vamos nos preparar. Bom, queria contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu sou Vivi Barros e há quase 7 anos atrás recebi uma ligação da ANEL falando que tinha encontrado um produto que tinha mudado a vida dela, a saúde dela, da família. E eu disse sim, né? Mas não para mim, para o meu sobrinho, que sofria com problemas alérgicos depois de perder o pai dele. E o primeiro uso dos óleos ele já melhorou. E eu, Viviane, continuei tomando meu remédio controlado, porque aos 16 anos eu tive a primeira crise de ansiedade e depressão, e naquele momento minha mãe achava que eu era preguiçosa, que eu não queria fazer nada em casa, e na Entendi. verdade eu ficava enjoada 24 horas. Trabalho. Deixa eu fechar aqui os microfones. Eu tinha uma sensação de que estava assim, bêbada mesmo, 24 horas por dia. Então, eu senti uma dor no peito, eu mal conseguia me alimentar, e foram menos 16 quilos em um mês. Né? Emagreci 16 quilos em um mês, porque eu não tomava banho sozinha, desmaiava, né, praticamente todos os dias. Minha mãe tentou de tudo até me levar no lugar certo, que foi no neurologista. E aí veio o diagnóstico de ansiedade generalizada com depressão e eu comecei a tomar medicamentos. Na fase adulta, eu tive outra crise e foi quando vieram os óleos essenciais e a Nel e a Valéria falaram assim para mim, usa lavanda, que já tem estudo científico na Alemanha, que ele é um poderoso ansiolítico, tão eficaz quanto os medicamentos. E aquela história, né? Só tem tu, vai tu mesmo, era o que eu tinha naquele momento. Botei 2 gotas de lavanda debaixo da língua. E, gente, escute isso, ó. Nunca mais eu tomei um ansiolítico. Essa foi a minha experiência, né? Tem pessoas que têm que esperar um tempo para desmamar, mas no meu caso, eu fiquei impactada porque eu fiquei esperando passar mal durante o dia. Então, eu tomei por volta ali das 10 horas da manhã e aquelas sensações de enjoo, de tontura, eu sentia muita tontura foram desaparecendo. E aí, à noite, eu tomei novamente. E de lá para cá, eu me apaixonei por esse mundo, né? Porque eu já vinha sofrendo aí há mais de 20 anos com essas questões. E assim foi libertador. Eu estou muito feliz de ver a Adriene hoje aqui, compartilhando com a gente aí essas 15 formas, né, de usar os óleos essenciais e ter um conforto. Então, Adriene, hoje é com você, é você que vai brilhar hoje aqui e através da sua mensagem impactar vidas. Tem muita gente aqui com certeza precisando aprender o que você tem aqui para compartilhar com a gente. E a partir dessa aula, gente, não se calem. Nós temos uma missão de impactar vidas. Então, aprendeu aqui, anotou tudo.
Pegue seu papel e sua caneta e vamos seguir na nossa missão de curar o mundo, né? Um óleo essencial em cada lá, pelo menos, no Brasil. Então, seja bem-vinda, Adriene, é com você. Oi, Vivi, boa noite. Oi, pessoal. Que alegria e que um pouquinho de nervosismo também estar aqui com vocês hoje, mas eu estou com uma ansiedade boa e a gente vai falar sobre isso para poder compartilhar esse momento de educação continuada que eu preparei com bastante amor e bastante carinho para todos vocês. Já quero aqui compartilhar minha tela, ok? Bom, todos estão vendo. Deixa eu me situar aqui, como é que eu faço para enxergar a mesma coisa que vocês. Vivi, É, certinho aqui, tá ok. Aí tu clica em apresentação de slides, em cima. não estou vendo isso. Bem em cima onde tem arquivo, página inicial, tá vendo? Inserir, design. Ah, sim, sim, sim. É. Foi? Clique aí em apresentação de slides. Clicou? Não, 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 aí não. É, Aonde? Me conte. você consegue ler aí página inicial, inserir em cima de vermelhinho, tem vários. Consigo, Tá consigo. vendo a apresentação de slides? Estou vendo iniciar a apresentação a partir do primeiro slide. Perfeito, clique Apresen- aí. Encheu a tela para vocês? Para mim, encheu a tela. Ainda não. Não? Que estranho. A gente ainda não. Espera aí. Mas podemos seguir sim. Tá todo mundo vendo a tela? Apresentação de slides do Começo. começo. Isso. Foi? Foi? Não, ainda não. Mas que estranho isso. Porque aqui para mim aparece tudo. Mas vamos seguir assim mesmo, que a gente consegue ver. Você tá 8 olhos e 15 segredos para controlar a ansiedade. Você fica passando Isso. assim mesmo. Tá certo? Tranquilo Tá assim. certo. Tá ótimo assim. Tá vendo? Dá para ver o que é, então? Dá sim, perfeitamente. Então vamos lá. O título que eu escolhi para hoje foi então aqui, ó, 8 olhos e 15 segredos, para falar um pouquinho com vocês sobre como os óleos essenciais podem nos ajudar em relação à ansiedade. Bom, uh, esse é um tema bastante amplo, tanto a parte da ansiedade quanto a parte dos óleos essenciais. Por quê? Porque a gente tem uma infinidade de óleos essenciais que podem trabalhar a ansiedade e a gente tem uma infinidade de questões que envolvem a ansiedade. Nós temos tipos diferentes de ansiedade, temos momentos diferentes de sentir ansiedade. E também precisamos lembrar que cada corpo é um corpo e que cada um vai reagir de uma forma à presença dos óleos essenciais e ao que está acontecendo naquele momento, certo? Bom, vocês estão vendo? Eu mudei de slide, entrei no slide da ansiedade. Sim, tá, Tá ok? Tá ok para todo mundo? tá ok. Pronto. O que é ansiedade? A ansiedade ela é uma reação natural do nosso corpo. Ela vai antecipar ameaças, vai prevenir situações de perigo e vai garantir a nossa sobrevivência, certo? Até aí, perfeito. O problema é quando ela se transforma numa patologia. E quando que ela vira uma patologia? Quando ela passa a afetar o nosso dia a dia e a bloquear as nossas ações no dia a dia. O que acontece? Todo ansioso é um futuro depressivo. Não tem como fugir disso. Tá?
A ansiedade, o desfecho dela vai ser te levar para uma depressão de intensidade muito grande. E a gente sabe que a ansiedade, junto com a depressão, né, e acaba a depressão sendo consequência, como eu acabei de falar, é um dos males do século. E está atingindo um bocado de gente, de todas as idades e de todas as classes sociais. Só para a gente ter aqui, ó, só notícias de 2024. A campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria busca combater o preconceito. Por quê? Porque o Brasil é o campeão mundial de casos de depressão e ansiedade. Notícia da CNN de junho de 2024. 7 em cada 10 pessoas com depressão ou ansiedade são mulheres. Em Ô, 5 Adri, anos, o número... você tá no terceiro slide já? Não entrou? Não pra gente não. Agora que foi. Agora foi. Ah, entendi. Ele não está indo na tela inteira. Ok, vamos lá. 7 em cada 10 pessoas com depressão ou ansiedade são mulheres. Em 5 anos, o número de pacientes com ansiedade aumentou 200% no SUS. Internação por ansiedade mais que dobram em 4 anos. 68% dos brasileiros sentem-se ansiosos e menos da metade busca ajuda. Gente, é muita gente sofrendo de ansiedade, né? Quais são os sintomas mais comuns de ansiedade? O termo ansiedade ele vem do latim anguere, que significa apertar e sufocar. É a primeira coisa que a gente sente, é um sufocamento. Sintomas comuns, respiração ofegante. Na verdade, a gente tem dificuldade de respirar porque parece que o ar não passa. Tensão, palpitação, né? Frequência cardíaca aumentada, o coração ele bate no peito, bate na garganta, bate nos ouvidos, bate na cabeça, né? Ele bate em todo lugar com muita intensidade. A gente tem a sudorese aumentada, então às vezes desce aquele suor frio pela coluna, a gente tem suor exagerado nas axilas, né? Desce o suor pela testa, motilidade intestinal, então muita gente tem dor de barriga, tem que sair correndo para o banheiro, pressão arterial fica elevada, a gente tem tremores, então as mãos ficam trêmulas, as pernas ficam trêmulas, dores de cabeça, compulsão alimentar. E aqui eu me identifico, porque a minha ansiedade me faz ter compulsão alimentar. É um clássico, assim, para mim. O que acontece? O que é o triste da ansiedade? É que ela encurta o prazer. Ela encurta o prazer da realização, ela encurta o prazer da vida. Porque tudo na nossa vida é processo. E a ansiedade, ela deixa a gente com uma sensação de aflição, um medo e uma angústia tão grande que ela tira o significado da realização das coisas. Então, ela vai trazer sentimento de incerteza, sentimento de medo, de angústia, ela torna as experiências dolorosas, ela paralisa a nossa vida. Né? Ela coloca a gente estagnado e engessado perante o futuro e perante o que vai acontecer. Como eu disse para vocês, eu estou fazendo um recorte muito simples sobre ansiedade, até porque quem sofre sabe como que é, sabe como é duro, sabe como isso paralisa. Eu não sou médica, é necessário ter um diagnóstico correto, é necessário procurar um tratamento correto. Então, a ideia aqui é só mostrar como alguns óleos essenciais podem ajudar. E nessa linha, eu também fiz um recorte de óleos essenciais. E é o que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Eu fiz uma receitinha básica para ansiedade. Essa receita ela é constituída de 8 óleos essenciais. E nessa aula de hoje eu vou explicar para vocês por que eu escolhi especificamente esses 8 óleos essenciais. Essa receita é uma receita básica. Significa que se você fizer desse jeito que eu estou falando aqui agora, todo mundo pode usar. Criança, idoso, adulto, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar um rolon de 10 ml, tá? Aqui está na minha mão um exemplo de rolonzinho, ou um pratinho de 10 ml, e vai colocar uma gota de cada um desses 8 óleos. Bergamota, camomila romana, frankincense, lavanda, patchouli, lang-lang,
cedro, né, o cedarwood e o wild orange. Vai completar esse frasco com óleo de coco. E você vai usar da seguinte forma. Você vai usar por 30 dias, descansa 5, mais 30, descansa 5, mais 30. Então, você vai usar isso por 3 meses. Aonde você vai aplicar? Você vai aplicar nos locais de pulsação. Nuca, têmporas, sola dos pés, pulso, dobra do cotovelo, dobra do joelho. E você vai aplicar isso 5 vezes ao dia. Para potencializar, o que você pode fazer? Uma compressa de água morna antes de aplicar o óleo. Ou então aquele banho morno, né? Não vai pensar num banho quente demais para não estragar a sua pele nesse calor e nessa secura que a gente vive. Depois de um banho, seus poros naturalmente se abrem. E aí você vai aplicar esse rolãozinho nessas áreas de grande pulsação, de grande circulação. Ok? Bom, por que eu escolhi esses 8 óleos? Então, vamos começar aqui mostrando o que esses 8 óleos fazem. Vocês vão ver que... gente, são meus parceiros. Vocês conseguem ver quando eu faço assim? Sim, está na bergamota, está perfeito. Pronto. A bergamota, vocês vão ver que cada vez que eu falar sobre uma coisa que a bergamota faz, vai ter um número na frente. Então, aqui, por exemplo, atenua o comportamento ansioso e proporciona relaxamento. Tem o número 1 na frente. Esse número 1, ele diz respeito a um trabalho científico. Lá no final eu vou mostrar a lista para vocês. Então, a partir desse trabalho científico, eu tirei essa propriedade do óleo essencial. Eu trabalhei com 35 trabalhos científicos para poder trazer todos os efeitos que esses 8 óleos essenciais que eu escolhi trazem para a ansiedade, ok? Então, esse numerinho na frente significa isso. Então, agora a gente está falando da bergamota. O nome da espécie é Citrus aurantium e as moléculas de destaque são 3: acetato de linanina, linalila, linalol e D-limoneno. O acetato de linalila é a molécula da compreensão. Ele nos ajuda a retirar a necessidade de controle. O D-limoneno é a molécula raio de sol. Ilumina pensamento, traz disposição, traz alegria para a vida, traz vontade de viver. E o linalol é a molécula da simplicidade. O que é isso? Ele pacifica as intensidades. A gente, quando está numa crise de ansiedade ou está vivendo num processo ansioso, muito rotineiramente, tudo parece que fica muito grande, né? E o linalol, ele diminui isso, ele vai pacificar essa intensidade. Bom, bergamota, além de atenuar o comportamento ansioso, ela faz o quê? Proporciona relaxamento. Gente, bergamota tem efeito de diazepam. Sabe aquele comprimido de diazepam? Zolpidem, que é um benzodiazepínico também. Que efeito é esse? Ele tem efeito ansiolítico, ou seja, ele vai cortar a ansiedade. Como que ele faz isso? Reduz a atividade do eixo HPA. O que é eixo HPA? É o eixo hipotálamo, hipófise ou pituitária, esse P é de pituitária, e o A é de adrenal. Adrenal é aquela glândula que mora lá em cima do rim da gente, que produz corticosterona. Corticosterona ou cortisol é o quê? O hormônio do estresse. Então, a bergamota ela é tão potente que ela tem o mesmo efeito de você tomar um comprimido de diazepam, só que com 2 vantagens. Ela não causa dependência e ela não causa sonolência. Além disso, de novo, ação ansiolítica, redução do estresse, redução das dores, porque quando a gente está tenso por conta da ansiedade, o nosso corpo começa a doer, porque a musculatura fica contraída o tempo todo. Além disso, ela proporciona equilíbrio emocional. Ela alivia a fadiga, apresentação antinociceptiva. O que é isso? Ela anula ou reduz a percepção e a transmissão de estímulos dolorosos. É como se você tomasse um relaxante muscular. Tá? Ela tem efeitos de alívio da dor semelhante a opioide. Gente, isso é muito forte.
É como se você tomasse uma codeína, um tramal, um tramadol, um nobain para cortar a sua dor. E a bergamota faz isso para você sem os efeitos colaterais que esses medicamentos trazem. Além disso, a bergamota ela pode ser utilizada para potencializar os efeitos da morfina. Esse artigo é muito interessante porque ele trabalhou pacientes com câncer. Quando você chega no limite da dor, né, você dá a morfina e a morfina já não faz mais efeito para aquele paciente. Então, eles fizeram um experimento acrescentando bergamota nesses casos, né, inalação de bergamota, e perceberam que a inalação de bergamota potencializava os efeitos da morfina. Isso é muito poder, né? Mas por que eu escolhi a bergamota? Para além de tudo isso, eu escolhi a bergamota em função dos efeitos emocionais dela, das propriedades emocionais. O que ela faz? Ela vai aliviar o estresse e ela vai nos encorajar a expressar nossas emoções sem medo, sem vergonha. Quando a gente está numa crise de ansiedade ou quando a gente está num quadro ansioso, a gente tem medo de tudo, inclusive de expressar nossas emoções. Por quê? Porque a gente tem medo da rejeição. Então, a gente se retrai, a gente se contrai com medo de sentir mais rejeição, de sentir mais afastamento. Então, a bergamota ela vai nos encorajar a expressar essas emoções. Gente, olha que interessante, a bergamota promove esperança. A gente, quando está num momento ansioso, tudo que a gente não tem é esperança. Por quê? Porque os nossos pensamentos estão tão confusos, a gente está tão sobrecarregado de carga emocional, de coisa ruim, de pensamento negativo na nossa cabeça, que a gente não consegue enxergar nada bom no futuro. Né? O futuro passa a ser uma coisa muito pesada, por isso a ansiedade. E a bergamota, ela promove esperança, ela ajuda a superar a dor emocional. Ela ajuda a desenvolver autonomia e resiliência. É indicada quando a gente tem uma mente tão crítica que a gente se sente impedido de sentir alegria. E a ansiedade faz isso com a gente. A gente não tem momentos de alegria quando está passando por crises de ansiedade. E a bergamota traz isso para a gente. Ela estimula a comunicação e a interação social, que é algo super importante para quem está passando por processos ansiosos. E ela atenua o sentimento de vulnerabilidade. Gente, o que foi isso? Ela atenua o sentimento de vulnerabilidade e de rejeição. Ela é recomendada para TAS. O que é essa TAS? É o transtorno de ansiedade social. E esse 6 aqui é o número da referência. Tá? Próximo óleo, camomila romana. Gente, eu não faço a menor ideia por que tem esses riscos azuis aqui, tá? Não Alguém sei se eles riscou, são... alguém que está com iPhone riscou a tela. Você consegue eu, apagar você que eu riscou? nem estou com o meu iPhone aqui do É, lado, não, não então foi você não. Alguém entrou aqui e riscou, mas pode seguir. Adriene, eu não sei se é o meu computador ou se o seu som ele está fazendo um barulhinho. Você está falando do celular, é? não, eu estou falando até com o microfone ligado. Com o Um outro microfone? microfone. Vamos Um desligar o outro. microfone para ver se não fica melhor, você falando direto no computador? Ok, ok. Vamos Desliguei. desligar. Melhorou? Não, tá do mesmo jeito. Melhorou? Tá dando tipo uma microfonia assim no final, mas você tá com o seu celular ligado? Não, né? Só Não, tá com meu o celular está aparelho desligado. ligado, né? Desliguei justamente para não dar nenhuma interferência. Então vamos seguir. Tá tudo bem para vocês, né, gente? Vocês estão conseguindo ouvir direitinho, né? Som normal, então pode ser meu computador. Sinal diz que tá Ok, normal, então pode seguir. tá. Ótimo. Vamos seguir. Bom, Tá ótimo. segundo óleo da minha sinergia, camomila romana. É a espécie Atenes nobilis. É muito importante a gente ficar atento ao nome da espécie, tá? E vou falar sobre isso quando eu falar sobre lavanda. Por quê? Porque às vezes o nome comercial não é o caso da doTERRA, né? Estou falando de outras questões. Às vezes as pessoas chamam um óleo de alguma coisa e não é referente àquela espécie. E aí é a hora que bagunça os efeitos esperados daquele óleo, né? Então, por isso que eu fiz questão de colocar aqui do lado o nome da espécie. Então, a camomila romana é a Anthemis nobilis, porque existem várias outras espécies de camomila. Algumas moléculas em destaque. Os angelatos,
né? Esse angelato são ésteres, e eu já vou explicar a importância deles, né? E angelato vem de angelical. A camomila romana ela é conhecida como a médica das plantas, porque ela é capaz de curar as plantas que estão doentes em volta dela. Ela tem esse poder, né? Então, ela tem efeitos ansiolíticos, ela alivia os sintomas da depressão e melhora a qualidade do sono. Gente, quem não dorme direito não performa, tá? Não tem jeito. Quem não dorme direito não consegue fazer nada direito, porque existe um cansaço, existe uma falta de recuperação. Então, essa melhoria na qualidade do sono ela é muito importante, principalmente em quem tem ansiedade e depressão. Ela vai intensificar o efeito de medicamentos antidepressivos. Então, se você é uma pessoa que já toma medicamento antidepressivo, você tem mais um motivo para agregar a camomila romana na sua vida, porque ela vai potencializar esses efeitos. Tá? Ela estimula a produção de ocitocina. Ocitocina é o hormônio do bem-estar, é o hormônio do amor, é o hormônio que promove os sentimentos de amorosidade, né? É muito interessante o que a camomila romana faz. Ela inunda a gente de calma, carinho, cuidado. Ela dá força para a gente se erguer diante das situações de vulnerabilidade, como acontece na depressão e na ansiedade. Os ésteres, lembra que eu falei no slide anterior, os angelatos, né, da composição da camomila, eles são a representação aromática de um abraço. Quando a gente está numa crise de ansiedade, o que a gente quer? Um colo e um abraço. A gente quer um abraço e que alguém diga assim: você não está sozinho, eu estou aqui com você. Abraço significa acolhimento, mas também significa autoaceitação. É o óleo que vai trazer positividade, que vai trazer vitalidade. Vitalidade é algo que a gente precisa muito quando está sofrendo com ansiedade. Calma, confiança, ele vai desacelerar a mente. Então, naquele momento ansioso, de novo, a nossa mente está em turbilhão. E o que ele faz? Ele te puxa, desacelera a sua mente e ele te ajuda na organização mental. Ele vai pacificar sentimento de culpa, de autopunição, de crenças de não merecimento, vai ativar força de disposição para se manter resiliente. A ansiedade é uma tempestade e a camomila romana ela vai nos ajudar a permanecer resilientes e firmes diante de grandes mudanças. Resgata autocuidado. Olha como é importante. Vivi falou no começo que ela não conseguia tomar banho sozinha, dentro da crise que ela teve. Então, esse resgate do autocuidado é muito importante nos momentos de ansiedade e de depressão. Ela diminui a raiva e diminui a paciência. Desculpa, diminui a raiva é a impaciência, né? Aumenta a nossa paciência. Próximo óleo, terceiro óleo, frankincense ou olíbano. Eles vêm das espécies de Boswellia. Não sei falar latim direito, minha gente. Então, vocês vão me desculpando aí a pronúncia. Moléculas de destaque. Delimoneno, que tem lá na bergamota, lembra? Que é a molécula raio de sol. E tem também o alfa-pineno. O que o frankincense faz? Além de potencializar todos os outros óleos, ele combate efeitos de estresse e reduz significativamente níveis de corticosterona. Lembra da corticosterona? Aquele hormônio do estresse que é produzido lá no nosso adrenal? Então, ele vai aliviar a ansiedade e vai reduzir anormalidades comportamentais. 4 trabalhos científicos falando sobre redução de comportamentos relacionados à ansiedade. Lembra daqueles sintomas? Então, o frankincense ele vai ajudar a reduzir todos aqueles sintomas desagradáveis da ansiedade. Vai reduzir a hiperatividade, vai melhorar o comportamento depressivo, promover relaxamento e diminuir a fadiga mental. Gente, quem está em processo ansioso está fadigado mentalmente. Sabe por quê? Porque o cérebro não para de funcionar. O cérebro fica pensando coisa ruim e fica arquitetando um futuro que não vai acontecer sem parar. Então, a fadiga mental é um clássico dentro dos quadros de ansiedade e de depressão. E o frankincense vai diminuir essa fadiga, né?
O alfa-pineno, que é uma das moléculas principais dele, é conhecido como a molécula da ousadia. O que é isso? Ele dá vontade da gente de respirar novos ares, de procurar novas coisas, sabe? De viver com vontade. Ele dá flexibilidade para nos ajudar a mudar a rota, né? Para quebrar a nossa rigidez cognitiva, sem nos fazer perder a estabilidade e a confiança. É por isso que ele é um óleo fundamental e essencial para as pessoas que sofrem com autismo. E eu falo isso com muito amor no meu coração. Por quê? Eu tive um diagnóstico tardio de autismo há 5 anos. E o Frankincense, ele tem me ajudado muito a diminuir a minha rigidez cognitiva. Ele tem sido um óleo importantíssimo na minha vida. E quando a gente está num quadro ansioso e num quadro depressivo, a gente também tende a ser mais rígido. Por quê? Porque a gente está naquele momento de pensar o ruim o tempo todo. E o frankincense, ele vem, ajuda a gente a pensar diferente, a querer viver o novo, a mudar rota para o positivo. E quando eu tenho o D-limoneno associado ao alfa-pineno, o que acontece? O meu D-limoneno, que é a minha molécula raio de sol, que é a minha molécula do movimento positivo, ela faz uma sinergia com o alfa-pineno. É por isso que o frankincense é tão intenso e tão potente nessas situações. Propriedades emocionais do frankincense é quando a gente precisa agir, mas não tem perseverança para agir. O óleo é o frankincense. Né? É a hora que a gente precisa de coragem, é a hora que a gente precisa da luz no fim do túnel, é o frankincense que traz essa luz, em função da combinação justamente desses dois compostos, alfa-pineno e D-limoneno. Ele traz calmaria nos dias de tempestade, ele permite pensar em renovação. Gente, a ansiedade coloca a gente no fundo do poço, porque a gente não consegue sair dos pensamentos ruins, dos pensamentos negativos. E o frankincense nos ajuda a pensar em renovação. Ajuda a atravessar fases de medo e de incerteza. Ajuda a respirar melhor e estabilizar os nossos sentimentos. Ele favorece a aceitação, reduz a angústia e o medo, proporciona equilíbrio e amparo. Nosso próximo óleo, quarto óleo, lavanda. Lavanda langustifolia, isso é importante, o nome da espécie. Por quê? Porque existem vários óleos essenciais no mercado, intitulados de óleos de lavanda, mas eles não são de lavanda langustifolia. Tá? Então, isso é muito importante para que a gente tenha os efeitos desejados da lavanda langustifolia, que seja um óleo dessa espécie. Moléculas em destaque, nós já conhecemos essas duas moléculas. O linalol, que é a molécula da simplicidade, que vai pacificar as intensidades, e o acetato de linalila. Linalila, tenho dificuldade de falar essa palavra, que é a molécula da compreensão, que vai reduzir a necessidade de controle, que vai conferir cuidado, leveza e suavidade. Bom, falar de lavanda é chover no molhado, mas vamos lá. Ansiolítica, né? Corta a ansiedade, estabilizadora de humor, sedativa e calmante. Aumenta níveis de melatonina. Então, para com esse negócio de ficar tomando melatonina artificial e começa a fazer uso da lavanda para você produzir melatonina em condições naturais e dentro dos níveis que o seu corpo consegue processar e metabolizar. Reduz estresse, ansiedade, dor e fadiga. Reduz nível de cortisol salivar. Cortisol vem lá da corticosterona, que é produzida lá na nossa adrenal. Né? E, consequentemente, vai diminuir a pressão arterial. Tem efeito antidepressivo. A lavanda é o óleo da comunicação. Então, ela reverte a aversão social que o ansioso e o depressivo costumam ter em condições normais. Ela modula liberação de dopamina e serotonina, que são dois neurotransmissores importantíssimos para a nossa vida. E a dopamina tem a ver com saciedade, tem a ver com prazer. Tá? Já falamos das moléculas. Quando que a gente precisa de usar a lavanda e por que a lavanda está aqui nessa receita que eu fiz?
Quando a gente tem excessos de ilusões que provocam confusão mental e perda da própria essência. Gente, lavanda é fundamental nos dias de hoje. Grande parte da ansiedade que nossas crianças, jovens, adolescentes e jovens estão vivendo hoje é porque a nossa vida ela está sendo grandemente pautada pela vida que a gente vê no Instagram, pela vida das celebridades e das pseudo-celebridades, onde tudo é bonito, onde tudo é perfeito, a eterna propaganda de margarina. Isso gera na gente uma ansiedade, aquela coisa de, nossa, eu tenho 20 anos e ainda não fiz meu primeiro milhão. Nossa, eu tenho 23 anos e ainda não terminei a faculdade, ainda não casei, ainda não tive filho. Isso gera um excesso de ilusão na nossa vida. E a lavanda ajuda a trazer a gente para o que é real e para o que é normal. A lavanda é muito necessária quando surge medo e insegurança, e o medo de fazer as coisas e a insegurança da realização tira a riqueza da experiência. Eu tenho tanto medo que eu não me permito viver aquela experiência. Né? A lavanda é importante quando a mágoa, a frustração e a raiva abafam a gentileza consigo mesmo e com o outro. É a história do autocuidado e do cuidado com a outra pessoa. É quando a porteira do caminho para o autocuidado está fechada, porque eu tenho tanto compromisso, minha agenda está tão cheia com tenho que fazer, que eu esqueço de olhar para mim e eu esqueço de cuidar de mim. Nem sei se eu poderia mostrar esse próximo slide, mas pronto, mostrei o remédio que a Vivi falou no começo. Né? Existe um laboratório alemão que patenteou uma medicação, uma droga que chama-se Lexan. Ela não é vendida no Brasil ainda, e ela é feita com o que, minha gente? Com flores de lavanda. Ela tem como principais constituintes quem mesmo? O linalol, que é a nossa molécula da simplicidade, que vai pacificar as intensidades, e quem mais? O acetato de linalila, que é a molécula da compreensão. Tá? Então, mais do que nunca, a lavanda necessária na nossa receitinha. Bom, patchouli. Fogostemon cablin é o nome do patchouli. E essa flor do patchouli é lindíssima, tá? Essa aqui é a planta do patchouli. Molécula em destaque, patchoulol. O patchoulol eu chamo de molécula da presença. É a molécula para quem precisa exercer a liderança. E exercer a liderança significa saber delegar, saber priorizar. E quando a gente está num quadro de ansiedade, é tudo que a gente não sabe. Nem priorizar e nem delegar. Então, ela é importantíssima nesse blend por conta disso. O que o patchouli faz? Ele traz alívio do estresse, das tensões e da ansiedade. Aumenta a dopamina cerebral. Lembra da dopamina? Neurotransmissor. A dopamina é o neurotransmissor que está relacionado à sensação de prazer, né? A sensação de saciedade de desejos e de vontade. Ele promove a sensação de calma, por quê? Porque ele diminui a atividade do sistema nervoso simpático. Quem que é o meu sistema nervoso simpático? Que de simpático não tem nada. Meu sistema nervoso simpático é aquele que me deixa pronta para a luta e para a fuga. Então, ele vai dilatar minha pupila, vai acelerar meus batimentos cardíacos, vai aumentar a minha pressão, vai colocar sangue na minha musculatura, porque ele vai me deixar pronto para correr, para fugir ou então para lutar. E essas sensações, elas são muito evidentes quando a gente está passando por um momento de ansiedade. Então, ele acalma e diminui essa atividade do sistema nervoso simpático. E ele vai estimular a atividade do parasimpático, que é justamente o da calma, o que vai trazer paz e calmaria para a gente. Por que eu escolhi o patchouli nessa composição? O patchouli ele melhora a conexão mente e corpo. Então, ele faz seu corpo responder ao que a sua mente, que vai ajudar a ser estabilizada por ele, pede para você fazer. Ele estabiliza emoções, ele incentiva o estado de presença, tá? Então, ele traz você também para esse momento aqui, tira você do pensamento de futuro negativo e traz você para o momento agora.
Então, ele é fundamental para desenvolver responsabilidade, humildade, sabedoria. Quando a gente está nesse estado de presença, a gente aprende a praticar e a desenvolver o respeito próprio, o respeito para com o outro, a gente reduz a autocrítica, o julgamento e, consequentemente, as frustrações e ressentimentos. Ele diminui a inquietação e a preocupação excessiva, tá? E ele é um óleo importantíssimo para quem sofre da síndrome do pensamento acelerado. E a síndrome do pensamento acelerado, ela é muito presente nas pessoas que estão em momentos de ansiedade constante. O patchouli, ele incentiva a criar momentos de pausa e de escuta interna. Por isso, ele é tão importante para quem sofre com burnout. Ele é o óleo para quem sofre com burnout. Por quê? O burnout, ele vem para aquela pessoa que não consegue enxergar o seu próprio limite. É aquela pessoa que se sente o super-homem para fazer tudo, porque ela tem que fazer mais e melhor o tempo todo. Mas não é o mais e melhor saudável, é o mais e melhor que ultrapassa o limite físico e mental e leva essa pessoa para exaustão. Então, ela faz uma síndrome de burnout. E o patchouli, como é o óleo, tem o patulol, que é a molécula da presença, ele traz essa pessoa para esse estado de presença que vai ajudar a colocar limite, a expressar autoconfiança, a estabelecer limites para pensamentos, sentimentos e ações físicas. Por isso também eu escolhi para estar nessa mistura. Lang Lang, nosso penúltimo óleo, derivado de cananga odorata, moléculas em destaque, germacreno D, molécula da atração, que eu já vou falar dela, beta-cariopileno, que é a molécula da ponderação, linalol, que já é nosso velho conhecido, molécula da simplicidade, e o benzoato de benzila, que é a molécula de dissolve bloqueio. O que o Lang Lang faz? Reduz a intensidade da ansiedade, da depressão e da ideação suicida. Gente, olha que óleo forte. Muitas pessoas que sofrem de ansiedade e de depressão têm ideação suicida. E você saber que você tem uma solução natural para ajudar com isso é muito importante e muito interessante. Para além da ideação suicida, eu não sei se isso aconteceu com mais alguém que está aqui na sala e que sofre de ansiedade. Quando eu tive meu momento de mais ansiedade e de depressão profunda, que foi um pouquinho antes de eu receber o meu diagnóstico tardio de autismo, eu não tinha ideação suicida. Eu não queria me matar, mas eu não queria mais viver, porque viver estava muito pesado e muito difícil para mim. Então, eu não queria morrer, eu só não queria viver. Consegue entender isso? Eu não tinha vontade, eu não tinha disposição para a vida. E o Lang Lang é um óleo que pode ajudar muito nisso. Né? Ele afeta o metabolismo da serotonina cerebral, de novo, neurotransmissor, e reduz os níveis de corticosterona sanguínea. Lembra? Corticosterona, cortisol, hormônio produzido lá pela minha adrenal, hormônio do estresse. Por conta disso, ele vai diminuir a pressão arterial, vai trazer calma e relaxamento. Ele alivia a ansiedade e melhora comportamentos cognitivos e sociais. Possui efeitos ansiolíticos, antidepressivos e reduz compulsões. Gente, vou contar um negócio para vocês. Não tem nada melhor nesse mundo quando você está numa crise de ansiedade, você pingar 3, 4 gotas de Lang Lang na sua mão e passar em cima do seu coração. Se acalma na hora sua crise, seu momento de ansiedade. Ele traz um cheiro de conforto, de paz, né? de harmonia, ele traz prazer. E por que ele faz isso? Por conta da sinergia de moléculas que ele tem. Ele tem o germacreno D, molécula da atração. Isso a gente já sabe. Que Lang Lang é afrodisíaco, etc e tal. Mas não é a atração, não diz respeito apenas à atração romântica ou sexual, mas tem a ver com atração definida como algo que seja motivado, positivo e disponível. É a molécula que faz você estar de mente e coração aberto para se aproximar e se conectar das coisas boas da vida. Olha que coisa bacana isso. Junto, a gente tem o beta-cariopileno, que é a molécula da ponderação.
ela vai incentivar também o estado de presença, de atenção e de reflexão. Linalol, que a gente já conhece, de vários outros óleos, que pacifica as intensidades. Benzoato de benzila, né? O benzoato é um éster, é a molécula dissolve bloqueios. Ela vai trabalhar bloqueios provenientes do medo, da vergonha, da culpa, do apego, e vai estimular ou proporcionar profundidade nas relações com o outro e na relação consigo mesmo, né? Dissolvendo conflitos em relação à sua sexualidade, às suas crenças de merecimento e às suas crenças de prosperidade. O Lang Lang, ele direciona a atenção àquilo que proporciona prazer, e ter prazer genuíno é algo que é muito difícil quando a gente está passando por momentos de ansiedade. E nós precisamos de prazer para resgatar a alegria de viver, para resgatar entusiasmo, né? Então, o Lang Lang, ele é o óleo indicado para as pessoas que sentem dificuldade em aproveitar a vida, em curtir a vida, em perceber que viver já é maravilhoso, é sensacional estar vivo, né? É o Lang Lang que traz mais brilho para os olhos e viço na pele. Por quê? Porque ele resgata a alegria e vitalidade interna. Reduz medo, principalmente o medo da rejeição. Por conta do quê? Do germacrino D, que é a molécula da atração. Ele vai pacificar a necessidade de controle e o perfeccionismo, isso o linalol faz, reduzir pânico, ansiedade, depressão, angústia e inquietação. E, finalmente, o nosso penúltimo óleo, cedarwood, ou cedro, a Juniperus virginiana, não é o cedro atlas, não é o cedro albo, tá? É o cedro Juniperus virginiana. E moléculas de destaque, alfa-cedreno, cedrol e fluvoxeno. Gente, o cedrol é um álcool e ele é uma molécula que está presente em praticamente todos os perfumes masculinos. É a molécula que eu chamo da molécula da autoconfiança, tá? Porque ele é indicado para acalmar mente e emoções. Ele promove concentração e foco. Quando a gente está no momento ansioso, tudo que a gente não tem, concentração e foco, mente calma, não existe. Então, o cedro, ele traz isso para o nosso momento ansioso. Diminui a ação do sistema nervoso simpático e aumenta do parasimpático. Então, ele diminui minhas reações de luta e fuga, pupila dilatada, coração acelerado, musculatura ali cheia de sangue para correr, e aumenta a minha sensação de paz. Então, ele abaixa minha pressão arterial, ele regula meus batimentos cardíacos, ele centra as minhas emoções. É o óleo que traz estabilidade emocional e incentiva atitudes mais positivas perante a vida. Ele tem a ver com o desenvolvimento de confiança e de coragem para enfrentar medos e fobias diversas. Diminui inquietação, hiperatividade, impulsividade e nos ajuda a agir com ponderação e praticidade. Ele inspira sentimentos de pertencimento, então ele nos ajuda a formar laços dentro de grupos sociais. E por isso o cedro também é um óleo importante para mim como autista, né? Ele ajuda a fazer os indivíduos entenderem que não estão sozinhos e que a vida é uma experiência compartilhada. Olha que coisa bacana isso. Ele traz conexão emocional, pertencimento e sociabilidade. É a sensação de pertencimento. Hoje estava conversando com a Bilene sobre isso. Às vezes a gente está numa fase da vida onde a gente não se sente pertencente. É como se a gente estivesse inadequado e deslocado. E o óleo de cedarwood traz isso para nós. E, finalmente, o último óleo, que eu acredito que estejam todos já cansados, né? É o óleo de Wild Orange, Citrus aurantium dulcis. É o óleo de laranja selvagem, laranja comum. Moléculas de destaque, D-limoneno nós já conhecemos. D-limoneno é a molécula raio de sol. E o beta-mirceno. O que esse óleo traz? De novo, atividade ansiolítica, de novo, efeito diazepam. Então, vai diminuir pressão arterial, vai diminuir frequência cardíaca, vai ajudar a regular o seu sono, sem trazer o efeito colateral.
da dependência e da sonolência. Ele é um calmante, ele é um ansiolítico, ele é importante no alívio da dor. E aí a gente tem, de novo, sinergia de duas moléculas. Da molécula raio de sol, que melhora o nosso humor, dá disposição, entusiasmo, criatividade, vontade de viver, vontade de aproveitar o dia, com o beta-miceno, que é a molécula da despreocupação, que é a molécula que ativa a nossa criança interior, é a molécula da brincadeira, da leveza, do relaxamento, da sensação de bem-estar. Então, esses dois componentes juntos, eles vão reduzir tensões corporais, favorecer o movimento espontâneo, a sensação de liberdade, melhorar o humor e a nossa expressão. E por que ele está aqui? Opa, justamente por isso, porque ele reduz a tensão e solta aquilo que nos deixa rígidos, traz um estado de relaxamento e descontração, incentiva o otimismo, a extroversão, o olhar leve e despreocupado, a brincadeira, ele resgata o riso, a leveza, amor, curiosidade. Isso está muito relacionado com o que uma criança é. Né? Ela é leve, ela é de riso fácil, ela é de amor fácil, de curiosidade. Então, ele é o óleo que acolhe a nossa criança interior, ilumina os nossos pensamentos e aquece o nosso coração. Vocês perceberam, né? Terminei os 8 óleos, faltam só os 15 segredos. Mas vocês perceberam que esses 8 óleos foram escolhidos a dedo, por quê? Porque eles trazem sinergia. Eles agregam moléculas que são muito importantes, né? D-limoneno, linalol, acetato de linanila, benzoato de benzila. Então, esses óleos juntos, eles vão formar uma sinergia que vão te ajudar no controle dessa ansiedade, desse tormento, dessa tempestade que crises de ansiedade e crises de depressão, ok? Como eu tinha falado antes para vocês, eram 8 óleos, então já trouxe os 8 óleos, já expliquei como é que você vai fazer seu rolon, e fique atento para uma coisa. Veja, eu falei no começo, existem muitas nuances dentro da ansiedade, né? Então, às vezes, eu estou num momento ansioso, onde eu preciso mais de patchouli. Numa outra situação, eu vou precisar mais de bergamota. Uma outra pessoa vai precisar mais de frankincense. Então, qual que é a ideia? Eu te dei a receita básica. Uma gota de cada um desses óleos. Pronto. E aí você vai avaliar a sua situação ou a situação da pessoa que está próxima a você, que sofre de ansiedade, e vai verificar qual óleo você vai colocar um pouquinho mais. Então, em alguns casos, você vai precisar colocar 3 gotas de bergamota e uma gota só dos outros óleos. Em outra situação, você vai precisar uma de bergamota, 2 de frankincense. Então, você, com o tempo, vai aprendendo a fazer isso. Tá? Então, eu te dei a sinergia básica para você agora modular de acordo com a ansiedade que você quer trabalhar, de acordo com a ansiedade que você quer tratar. Outra coisa, gente, a ansiedade ela não vem hoje, ela não surge do nada. Ela é um processo e ela não vai desaparecer do nada. Também vai ser um processo. Por isso que eu indiquei para você usar por 3 meses, 30 dias, descansa 5, 30 dias, descansa 5 e mais 30 dias. Ok? Bom, terminando essa parte, vou trazer 15 segredos. O que eu chamei de 15 segredos? São combinações com esses 8 óleos que podem trazer questões importantes e interessantes para esse momento de ansiedade. Então, vamos lá. Ó. Bergamota, junto com lang-lang, junto com manjerona e junto com patchouli. Ele serve para diminuir a compulsão alimentar. E esse aqui é o primeiro, por quê? Porque eu pensei em mim. Porque a minha ansiedade me faz ter compulsão alimentar. Então, já preparei o meu aqui para me ajudar com essa questão. Frankincense mais bergamota e mais cedro diminui a fobia social. Então, para aquela pessoa que tem a ansiedade que a afasta do social, ou para aquela pessoa como eu, que tem autismo e que tem bloqueio com o momento social, essa também é uma mistura interessante. Lavanda, white orange e bergamota.
ela vai reduzir a depressão provocada por queda de serotonina. Essa é uma depressão bastante específica e que pode requerer medicamentos muito importantes. Quem tem esse tipo de depressão sabe que é por queda de serotonina. Então, essa é uma mistura, sabe porque provavelmente o médico falou, por isso que eu digo. Então, essa mistura de lavanda com eye de orange e bergamota é perfeita para isso. Lavanda com gerânio alivia a inquietação, medo, raiva e angústia. Patchouli com black pepper ajuda a desenvolver a liderança. E lembra que eu estava falando da liderança? Que liderar é saber priorizar e saber delegar. Tá? E não só a liderança corporativa, que ele ajuda também, mas principalmente essa característica da liderança, da delegação e de saber priorizar. Lang Lang, Eye de Orange e Camomila Romana. É perfeito para aquela pessoa que faz de tudo para repelir a felicidade na vida dela. E se você não é essa pessoa, você convive com pessoas assim. A pessoa tem tudo para ser feliz, mas ela continua triste, incomodada e insatisfeita com a vida. Ela faz de tudo para não ser feliz. Então, esse sexto segredo é para essa pessoa. Se você conhece alguém assim, faz um rolãozinho e dá de presente. Vai ser o melhor presente que você está dando para essa pessoa. Lang Lang com gengibre. É perfeito quando a gente está com a sensação de esgotamento, de desânimo, ou então quando a gente está naquele processo de desespero após choque ou trauma. Finalizando o segredo. Oitavo segredo, Lang Lang com frankincense. Para aquela pessoa que está sofrendo de desespero ou de choro incontrolável. Ela é para aquele momento de crise mesmo, tá? Lang Lang com clarissage. Clarissage é a salve clareia. Ajuda a trazer um olhar maduro para a autoestima e para a sensualidade. Isso é muito importante. E eu falo isso muito por mim também. Eu completei 50 anos esse ano. Estou na menopausa, é uma nova fase da vida. A gente entra num processo de perder a autoestima, de achar que perdeu a sensualidade, de não se sentir mais, como é que eu vou dizer, pronta ou apta para uma vida amorosa. E o Lang Lang, junto com o Clarissage, ele traz um olhar maduro para essa autoestima e para essa sensualidade que faz parte da nossa saúde e que é importante, principalmente para nós mulheres. Né? Cedro e breu branco. Breu branco tem sido um óleo muito querido por mim ultimamente. O que ele faz? O que essa sinergia faz? Auxilia quem se sente incapaz de superar uma dor emocional. Olha que forte isso, gente. Reduz melancolia e o desânimo e desenvolve a força de superação. Então, é para quem passou por uma dor emocional muito forte e que precisa superar, precisa de força de superação. Cedro com frankincense resgata a sensação de confiança e proteção. Eye de orange com lemongrass reduz a ansiedade, medo do novo, insegurança em se expressar e frustração de ter de conviver com novas regras. Gente, isso aqui é perfeito para aquela ansiedade de quem mudou de escola, né? Criança e adolescente que mudou de escola, que são novas regras, são novas imposições, novas situações que ela vai ter que se adequar e seguir. Então, o Eye de Orange com Lemongrass pode ajudar bastante nessa situação. Novo emprego, né? Quando você está inseguro para expressar suas emoções, então é a sinergia necessária. O Eye de Orange com cipreste é o que faz uma desintoxicação emocional profunda. Vai te ajudar a tirar pensamentos negativos e incentivar pensamentos positivos. Vai reduzir mau humor, vai reduzir melancolia e raiva. Olha que beleza. Cipreste é o óleo da circulação. Então, vai jogar para fora esse mau humor e essa raiva. O Eye de Orange com peppermint alivia estresse, cansaço e pensamentos negativos. E o último segredo, finalizando, o Eye de Orange e cedro, para situações que geram medo e insegurança, como o fim de ciclos ou mudanças inesperadas.
Então, fim de relacionamento, terminou o ensino fundamental, está indo para o ensino médio, terminou o ensino médio, está indo para a faculdade, mudou de cidade, mudou de emprego, também é uma sinergia que vai ajudar. Como eu disse para vocês, lá no começo, na frente de cada frase que eu coloquei, tinha um número, lembra? Eu usei 35 referências. Aqui está o endereço dessas referências. E eu trouxe o que é esse DOI. O DOI significa identificador de objeto digital. Então, é o que dá o endereço certinho para aquele artigo científico. Tá? Era isso, minha gente. Me baseei nesses 35 artigos para poder trazer esse material para vocês e falar um pedacinho, um pouquinho só sobre ansiedade e como que a gente pode utilizar esses 8 óleos e esses 15 segredos para melhorar a nossa ansiedade. Tá? É isso. Muito obrigada. Vocês ficaram na sala até agora. Nós temos 76 pessoas. Estou muito lisonjeada, muito feliz. Espero de coração, do mais profundo do meu ser, que o que eu falei aqui possa ter ajudado pelo menos um de vocês a ter ideias de viver mais, de viver melhor com qualidade de vida, com vontade de viver, tá? Com os benefícios que os óleos trazem para a gente. Muito obrigada, Vivi, com você. Sensacional, sensacional. Gente, que aula incrível. Eu vou passar a usar dois óleos essenciais que eu não usava muito, que é o Patchouli e o Lang Lang. Esses marcaram meu coração. E de vocês, gente? Qual foi o óleo essencial aí que você decidiu, saiu dessa aula e vai falar assim, não, eu vou, a partir de agora eu vou usar tal óleo essencial. Vocês também tiveram esse insight, gente? Eu amei, a aula vai ficar gravada. A gente vai disponibilizar lá no grupo, tá, gente? E, e é isso, foi maravilhoso. Vamos tirar uma foto. Abram aí a câmera de vocês, que a gente merece, vocês merecem Será estar nessa foto. Adriane, o pessoal está me perguntando quem é essa moça, de onde ela é. Ai, que Eu aula ia maravilhosa! perguntar, eu ia perguntar isso, se ela é Onde ela professora, está? porque ela foi muito detalhista e trouxe um material muito rico. Eu ia perguntar se ela faz estudo científico, porque muito bom mesmo. Faço sim. Flor, te sigo lá no Instagram, estou junto com você no grupo do Instagram, estou junto com você no projeto Decole. Sim, eu sou bióloga de formação, Aí, ó. me formei na UNB e fiz mestrado e doutorado na Unicamp, em biologia celular. Então, por isso, esse hábito do artigo científico, Isso. de ir lá buscar no artigo científico, na leitura do artigo científico, as propriedades. Sensacional. Então, gente, não foi nada da cabeça aqui essa aula, tá? Lógico que a gente tem nossas vivências, nossas experiências, e agora, depois da aula da Adriene, eu entendi por que a bergamota, a lavanda trouxeram tantos benefícios para a minha questão emocional. Então, foi incrível a aula. Parabéns, Adriene. A gente te espera aqui nas próximas, né, gente? Porque todo mundo amou, todo mundo elogiando você nos comentários. Não sei se você consegue ver, mas assim, Eu tô lendo os comentários agora e eu estou vendo que aqui que tem bom. várias pessoas pedindo para disponibilizar a apresentação. Disponibilizo com o maior prazer, tá? É um arquivo de Ótimo. PowerPoint que daí você pode adaptar da melhor forma que você quiser os arquivos, disponibilizo com o maior prazer. Quanto mais gente souber, conhecimento liberta, minha gente. Então, quanto mais gente souber, quanto mais você passar esse conhecimento para frente, mais pessoas serão ajudadas. E esse é o nosso papel. O nosso papel é ajudar a curar o mundo, é fazer diferença na vida das pessoas. Então, eu só preciso saber como é que eu disponibilizo isso para vocês. Passo para a Vivi se encarrega de partilhar. Você pode me pedir, eu vou colocar aqui no chat meu telefone celular, Certo. estou colocando aqui agora, e meu Instagram, você pode me chamar por lá também, que eu terei o maior prazer em disponibilizar a apresentação para vocês, porque eu quero que quanto mais gente souber, melhor para a gente ajudar as outras pessoas, tá? Ótimo, obrigada. Fala o seu Instagram aqui, o pessoal já te seguindo.
@uma gota transforma. E meu celular tá ali, 98134. Opa, faltou um zero. Ó, preciso corrigir. É 61 98134 0250. Tá? Sigam lá, Vontade. Adriene, @uma gota, um com numeral, tá certo? E eu vou estar disponibilizando nos grupos o PDF que ela, né, maravilhosamente aí está cedendo para a gente. Peguem o óleo essencial de vocês, vamos tirar uma fotinha para finalizar. Show, legal, mais uma. Parabéns, gente, por estarem aqui. Muito bom ver vocês aqui, tá certo? Adriane, mais uma vez, muito obrigada. Parabéns pela aula incrível, cheia de conhecimento, que com certeza já impactou a gente, que a gente vai usar o que aprendeu aqui para nos ajudar, ajudar nossa família, ajudar mais pessoas, tá certo? Fiquem Eu que com Deus agradeço. e um beijão. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.